Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar os colegas chegarem, né? Bom dia, professor. Olá, professor. Tudo bem com vocês? Estudaram muito para o VESA de hoje? Total para todo mundo? Total, né? Tem uma coisa que eu Espero que queria todos saber. tenham total. Tá tranquila a avaliação. Acredito que vocês sairão muito bem nela. Ô, professor, tem uma coisa que eu queria saber. Olha só, na última prova, naquela questão que era para marcar qual objeto podia ser levado a fogo, eu marquei balão de fundo chata. E na apostila está escrito que balão de fundo chata pode ser levado ao fogo. Vamos lá, esperar mais um minutinho, nós vamos iniciar, hein? E a partir do segundo bimestre, vocês vão me ajudar a iniciar as aulas aqui. Cada dia eu vou pedir um para escolher a música, para a gente começar a aula bem tranquilo e saber os gostos musicais de vocês aí, hein? Os DJs do laboratório. Vamos lá, começar? Por que eu errei a questão? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegaram Eu agora. errei a questão. Oi? Por que eu errei a questão? Que questão? A que eu te expliquei. Eu não escutei, eu não ouvi. Na última questão da prova, era para marcar qual objeto podia ser levado ao fogo. Aí eu marquei balão de fundo chato. Na apostila está escrito que balão de fundo chato pode ser usado para aquecer líquidos. Mas aí tinha outras situações lá também. Além disso, tinha preparo de reações, aquecimento, solução de substâncias. Tinha outras coisas além de ser levado ao fogo. Entendeu? Ô, professor, Oi. a aula de hoje é sobre cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Já que você começou no assunto, o que você acha que é uma cadeia alimentar, Pedro? Pedro Miguel? É a alimentação dos seres vivos. A alimentação dos seres vivos. Alguém mais pode complementar o que seria uma cadeia alimentar? Seria, por É, exemplo, conforme esse o menor ser animal que seria. Só um minutinho, tipo, Matheus, deixa o Arthur falar, depois você completa. os animais eles se alimentam das árvores, dos vegetais, que os vegetais se alimentam de água e nutrientes do solo, e aí os seres humanos se alimentam dos animais. Então, nós vamos pegar a sua resposta, juntar com a resposta do Pedro daqui a pouco. Vamos ver se o Matheus tem mais algo para poder acrescentar. Eu estudei muito isso no Gama. Primeiro, a flor nasce, o gafanhoto come, o gafanhoto comido por um rato, o rato comido pela cobra, a cobra comida pela águia, a águia comida pelo leopardo, o leopardo é comido por algum bicho que a gente come, morto por um bicho que a gente come. Você entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, não precisa ser a águia. Planta, tudo vai começar em planta. Planta, depois vem um inseto, depois vem, pensar. Já concluiu, deu para entender. Ah. Agora vamos ver a Beatriz. O que a Beatriz vai fazer? Nós vamos pegar as 3 informações. Oi, Beatriz. Professora, eu criei um texto sobre a adaptação dos seres vivos. Mas vamos concluir aqui, senão a gente não dá tempo de falar sobre a cadeia alimentar. Vamos lá, ó. Terminando aqui falar sobre cadeia alimentar. Pegando a resposta do Pedro Miguel, do Matheus e do Arthur. Alguém mais quer algo a acrescentar sobre cadeia alimentar? Então, olha aqui. O Pedro Miguel falou assim, alimentação. Aí o Arthur já falou assim, um vai servindo de alimento para o outro. Aí depois o Matheus veio e ilustrou como isso acontece. Os 3 estão certíssimos. As 3 informações se juntam. Então, olha aqui.
Se perguntasse numa avaliação para vocês assim, olha, o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência de obtenção de energia. Então, um ser vai obter energia no outro. Então, são todos os seres vivos. Aí não vai ser apenas animais. Não é apenas as plantas. Nós vamos envolver todos os seres vivos nesta informação de cadeia alimentar. Então, a informação do Matheus está correta, a informação do Pedro Miguel está correta e do Arthur Lopes também está correta. Então, juntando as três, saibam que cadeia alimentar é uma sequência. Então, sempre que eu for falar em cadeia alimentar, vocês vão lembrar de uma linha reta. Então, sempre vocês vão lembrar de uma linha reta para a cadeia alimentar. Nós vamos entender o porquê daqui a pouquinho, ou senão na próxima aula. Então, lembrem-se, cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos. Seres vivos. Mas quem são os seres vivos, então? Os vegetais, animais e o homem. Vegetais são seres vivos. O homem, incluindo todos os animais, são seres vivos. Além disso, nós temos outros seres vivos. Nós temos também como seres vivos, nós temos as bactérias. Ótimo, ótimo, ótimo. Bactérias. E além das bactérias, nós temos outros ainda. Nós temos algas, protozoários e fungos. Então, no ano que vem, nós vamos estudar esses 5 representantes, 5 grupos de seres vivos, bem detalhadamente. Faltou um. Você esqueceu um. Qual? Não, você esqueceu 2. Você esqueceu 2. Qual? Vírus, que também conta, vírus, Não, que é uma outra vírus não é conta. muito diferente de bactéria e fungo. Vírus não conta, Não Matheus. conta. E ameba? Vírus não pode contar. Vírus não é um ser vivo. E ameba? A ameba, ela, dependendo, nós vamos considerar o que for a ameba, porque a ameba ela é um ser microscópico, né? Aí ela vai ser classificada ou como o vírus, aí nós temos que fazer uma análise Tem célula. daquele representante. Mas olha, já aproveitando essa informação do Matheus, vírus não é um ser vivo. Mas por que vírus não é um ser vivo? Ele não contém várias informações. Tanto é, olha aqui, só a título de curiosidade de vocês. O corona é o quê? Um vírus. Coronavírus. O coronavírus, ele não consegue sobreviver sem ser numa célula hospedeira, sem ser no corpo de um ser vivo. Então, por exemplo, se eu chego numa sala e eu sou portador do coronavírus, e eu chego lá e espirro naquela sala, aquele vírus que estiver lá sozinho, se não tiver nenhum ser vivo lá, ele não vai conseguir sobreviver por um longo período de tempo. Ele precisa de um ser vivo, para poder sobreviver. Então, vírus não é um ser vivo. Então, lembrem-se disso. Seres vivos são animais, plantas, bactérias, protozoários, algas e fungos. Aí, dentro disso, nós vamos classificar os nossos representantes da cadeia alimentar de 3 formas. Como produtores, consumidores e decompositores. Então, lembrem-se, na cadeia alimentar, nós temos que classificar cada representante ali de 3 formas. Produtores, consumidores e decompositores. Então, lembre, produtores, consumidores e decompositores. Diante disso, então, diante desse comentário que nós já fizemos, quais desses seres vivos vocês acham que são classificados como produtores? As plantas. As plantas e tem mais outro. Não. As algas. As algas. Então, lembrem-se. Até vai escrevendo aí, ó. Pode escrever. Ou até na apostila de vocês mesmos. Produtores. Quem são os produtores? Plantas e algas. Mas por que, André? Por que as plantas e as algas são produtores? Alguém sabe por que elas são consideradas produtores? Porque elas produzem alimentos. Porque elas produzem o seu próprio alimento. Não esqueçam dessa palavra. Elas produzem o seu próprio alimento.
E elas produzem o seu próprio alimento a partir de quê? Alguém sabe o nome da reação que elas produzem o próprio alimento? Fotossíntese. Isso aí, João Vitor. Fotossíntese. Então, a partir da fotossíntese, as plantas e as algas produzem o seu próprio alimento. Certo? Plantas e algas são as mesmas coisas? Não, não são as mesmas coisas. Lá no 7º ano, nós vamos diferenciar elas perfeitamente. Mas, lembrem-se, plantas e algas são produtores. Agora, vamos ver, então, quem que vocês acham que são os consumidores? Os animais. Os animais. Os animais e os seres humanos. Isso, animais e seres humanos. Aí, sabia? É tão estranho a gente falar isso, né? Mas nós somos considerados animais. Nós somos animais. Nós estamos lá no grupo dos animais. Então, quando fala animais, nós também entramos. Certo? Então, animais. Todos os animais, qualquer animal que você falar aí, qualquer animal que vocês falarem, é um consumidor. Certo? Então, vamos lá, ó. Se eu falar assim, ó, a minhoca é um consumidor? É consumidor. A baleia é consumidor? É consumidor. Um caranguejo, uma barata, um elefante, todos animais são consumidores. Pode ser aquático, pode ser terrestre, pode ser aéreo. Independente do meio, da adaptação que eles possuem, eles são considerados consumidores. Então, vocês já sabem. Vamos revendo aqui. Quem são os produtores? As plantas. Plantas e algas. Ótimo. Plantas e algas são os O que produtores. a alga produz? Quem perguntou? O que a alga produz? A alga, ela produz também todos os produtores, tanto as plantas quanto as algas, ao realizar a fotossíntese, elas produzem algumas coisas. O quê? Primeiro, que é muito importante para nós, oxigênio. Ela produz o oxigênio. Além disso, mas ela produz seu próprio alimento, André. Como que ela produz seu próprio alimento? Ela produz uma coisa chamada glicose. A glicose é um açúcar que ela consegue sobreviver com ela. E você já viu uma plantinha dando uma voltinha aí, fazendo, eu vou ali no iFood comer alguma coisa? Não. Você não vai ver uma planta passando um cartão de crédito ali. Ela não vai dar uma voltinha para poder comprar nada. Que sorte da planta, hein? Nem gasta dinheiro. Aí, diante disso, então, a planta... Ela não gasta dinheiro e nem tem dinheiro. Porque não tem dinheiro, né? Ela só fornece. E nós ainda matamos essas plantas. Olha para você ver. Para fazer dinheiro. A gente mata a planta para fazer dinheiro. Pois sabia? É, que horror. O papel. Aí, A planta morre por uma coisa que ela não usa. Ela Pois vai é. morrer e falar, nossa, virei a coisa inútil para mim, útil para esses humanos, que é mais rara para eles. Mata de 100. Dólar. então, Por sinal, diante dólar. disso, Olha nós que dólar vamos tava observar. tendo 20. Tá valendo 20. Dólar tá... Aí nós vamos observar o seguinte, que as plantas, elas produzem o oxigênio, Não, falei errado. a 200. glicose e também elas produzem água. Uai, André, como assim elas produzem água? Se você pegar um saquinho, depois vocês testem, essa aqui é a experiência que nós fazemos no 7º ano. Você pegar um saco plástico, né? Pegou uma sacolinha plástica, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu esteja aqui seria uma planta. Eu pego um saquinho plástico, um saco plástico, e coloco aqui na planta. E amarro. E espero uns 2 dias para ver. Quando vocês forem observar, aquele saquinho está todo molhado. Por quê? Ela libera água. Ela libera água a partir de um processo chamado transpiração. Isso que é só a título de curiosidade mesmo para vocês. Então, voltamos. Ó. Produtores são as plantas e as algas, e os consumidores são os animais. E agora tem outra aí. Eu falei que existia produtores, consumidores, existia o que mais? Decompositores. Decompositores. Os decompositores são quais? Bactérias e fungos. Bactérias, fungos. Bactérias e fungos. Gente, vocês estão 10 demais. João Vitor aí está respondendo assim, ó, quase que antes que eu pergunto. Oh, que turma boa. Gosto é assim, dá resposta rápida para a gente. Vamos lá, então.
Bactérias e os fungos são os decompositores. Essa própria palavra quase que já dá resposta para vocês. Decompositores. O que é um decompositor? É um decomposição. É o Decomposição. discernimento de Imagina, gente, e agora imagina. Se não tivesse os decompositores, mas para que servem os decompositores? Os decompositores servem para decompor a matéria orgânica, para fazer a reciclagem da matéria orgânica. Quando nós chegarmos ao óbito, quando nós morrermos, que vai ser daqui 159 anos, né? Vamos demorar ainda, seremos quase eternos. Aí, o que acontece? Nós vamos ser decompostos. E decompostos por quem? Pelas bactérias e pelos fungos. Então, sempre... Já sei um jeito de resumir. Ciclo da natureza é a cadeia alimentar. Ciclo da natureza. Certinho. Certinho. Você pegou a jogada final aí, ó. Aí, nós vamos observar o seguinte, ó. No final de tudo, precisa de um decompositor. Sempre. Então, lembra. Sempre na cadeia alimentar, no final dela, precisa de um decompositor. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Precisa de um decompositor. E sempre a primeira coisa na cadeia alimentar tem que ser o quê? Produtor. Um produtor. Então, lembrem-se, ó, 2 dicas. Toda cadeia alimentar, pode até escrever aí. Vamos lá, ó, pode escrever. Isso é importante vocês lembrarem. Toda cadeia alimentar. Vamos lá, escrevam aí. Isso aqui é dica para vocês nunca errarem sobre cadeia alimentar. Vamos lá, ó. Toda cadeia alimentar inicia com um produtor. Toda cadeia alimentar inicia com um produtor. Olha, vamos lá. Para vocês, está na página 14, eu esqueci de falar a página para vocês, né? Toda cadeia alimentar inicia com um produtor. Professor, Oi? por que a cadeia alimentar é formada pelo PCD? Repete. O PCD, produtores, consumidores e decompositores. Percevejo. PCD. Eu não estou entendendo a palavra. Percevejo? O animal? PCD. PCD? PCD. Ah, Por causa produtor, dos consumidor e decompositor. Então, ó, Sim, tem... então não é uma forma de falar que cadeia é PCD? É uma forma de você lembrar, né? Aí, então, diante disso, nós vamos lembrar, ó. Toda cadeia alimentar inicia com um produtor e termina, continuando aí, e termina com um decompositor. Toda cadeia alimentar inicia com um produtor e termina com um decompositor. Aí, entre eles, entre o produtor e o decompositor, vai existir o quê? Os consumidores. Dentre eles vai existir O parasita. os consumidores. Aí, lembra daquela história ali que o Mateus começou a contar, que ele começou até a se perder? Né? Ele falou assim, fulano pega o inseto que pega, que vai pegando. Quase que é a brincadeira, né? Do pega-pega ali, ó. É um pegando o outro. Nesse caso, mesmo? o que acontece? Todos os animais Página? serão 14. Todos os animais serão consumidores. Só que aí existe uma classificação para eles. Existe o seguinte: consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário e assim por diante. Mas o que é isso, André? Consumidor primário, secundário, terciário? Prestem atenção. Aquele que alimenta primeiro do produtor, ele é sempre um
consumidor primário. Aquele que alimenta do consumidor primário é um consumidor secundário. Eu vou mostrar esse exemplo agora para vocês na imagem que eu projetei aqui, olha. Vamos lá ver André, o você sabe exemplo me de uma cadeia responder? alimentar. Oi? André, você sabe me responder se o parasita entra nessa questão de consumidor? O parasita vai depender de que forma que ele é considerado parasita. Se for uma bactéria, ele vai entrar, então, como um decompositor. Agora, se o parasita for um animal, se o parasita for um protozoário, ele entra como consumidor. Eu digo parasita que se alimenta, por exemplo, se alimenta dos nutrientes de uma pessoa, quando ela ainda está viva. Vou te dar um exemplo aqui, Arthur. Vamos supor... Toda a cadeia alimentar. Oi, João Miguel? Eu estou escrevendo. Toda a cadeia alimentar. Você está onde? Onde que você parou? Toda a cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar inicia... Vou te explicar essa parte, Arthur. Toda a cadeia alimentar inicia com um produtor. Toda a cadeia alimentar inicia com um produtor e termina com um decompositor. E termina com um decompositor. Aqui, Arthur. Obrigado. Nada. Arthur, vamos aqui, ó, para todos entenderem. Essa pergunta sua é interessante. E para ilustrar. Você queria falar, Arthur Vilela? Onde que é para escrever? Que na minha página 14 não tem nada, não. Não, é só como curiosidade. Entendi. Só para lembrete, pode escrever em qualquer parte em cima, do ladinho aí da introdução. Nota de rodapé. Aí, vamos lá então. Suponhamos um carrapato. O carrapato é um parasita, né? Ele é um ectoparasita, ele está fora do nosso corpo. A lombriga, ele é um parasita também, e é um animal. E a lombriga, ela é um endoparasita, que está dentro do nosso corpo. Todos dois são animais. Todos dois se alimentam do nosso corpo para poder sobreviver. Só que no final, esse carrapato vai morrer. E no final, ele também será o quê? Decomposto. Bicho de pé é o quê? Bicho de pé é um animal, é bicho de pé. Aí, ele é considerado um artrópode. Ele é um artrópode. Ele é... Né, porque eu tinha pegado um no finalzinho do início do ano. Aí, então... Aí ele se alimenta de você realmente. Nós vamos observar o seguinte. No final, o carrapato, ele será decomposto. E vai ser decomposto por quem? Por uma bactéria. Ou por um fungo. Agora vamos dar outro exemplo aqui. Um exemplo de fungo que nós podemos possuir no nosso corpo. Alguém sabe? Frieira. Micose, alguma coisa assim? Micose, frieira, é tudo fungo. Pé de atleta, olho de peixe. Isso, Já tinha frieiro uma vez. isso tudo é o quê? Ele está decompondo o nosso corpo. Ué, André, mas eu nem morri. Mas ele já está ali decompondo o seu corpo, você vivo ainda. Então, você tem que cuidar para ele não entrar no processo total de decomposição. Peraí, Então, micose é fungos e perigoso? bactérias são decompositores. Oi, Arthur. Quem ia falar? Gustavo? André, Oi. quais que são esses três que nós tá falando mesmo? É decompositor? Vamos lá, sempre falando na ordem. Lembra? Até eu gostei da dica que a Beatriz falou. PCD. Produtor, consumidor e decompositor. Entendi. Sempre nessa ordem, Arthur. Produtor, consumidor, decompositor. Mas, agora preste atenção numa curiosidade.
Eu posso fazer uma cadeia alimentar sem consumidor? Não. Não? Não teria, não A teria planta como. morre. A planta vai morrer uma hora. Sim, dá sim. A planta vive, morre, se seca de qualquer jeito, morre. E o bicho vai lá e Bicho não, o decompositor, bactéria ou fungo. Então, olha É. aqui, suponhamos então que o Rafael é um produtor de café. Ele tem um tantão de café lá na fazenda dele. Aí, o que que acontece? Ele chegou e um dia a pessoa que toma conta para ele lá fala assim: Rafael do céu, seus pés de café tá tudo morrendo. Aí ele chega lá e fala assim: nossa senhora, tá cheio de fungo. O que que aconteceu? O café estava sendo decomposto pelo fungo. Então, pode fazer uma cadeia alimentar sem consumidor. Agora, eu posso fazer uma cadeia alimentar sem produtor? Não. Eu posso fazer uma cadeia alimentar sem decompositor? Também não. Então, toda cadeia alimentar, ela deve iniciar com o produtor, terminar com o decompositor e, entre eles, existir os consumidores. Eu vou sair da live porque tá muito lagado para mim. O computador travou completamente. Eu vou ter que sair. Eu nem sei se vocês estão me ouvindo. Ó, Estou, só não sei quem é. acho que vocês estão me ouvindo, então. Quem que é? Sair da live, vocês devem estar me vendo normalmente, mas para mim vocês estão completamente travados. Eu vou Qual que é o sair. nome? Que eu não estou ouvindo. Matheus, professor. Ah, o Matheus. Beleza, Matheus. Pessoal, então olha aqui. Deixa eu compartilhar com vocês agora. Tá aparecendo na tela aí? Não. Por mim, não. Pra mim tá só André Chagas e... Ah, tá. Apareceu. Agora tá. Agora apareceu. Então vamos lá, ó. Comentamos sobre a cadeia alimentar. Agora presta atenção nesta cadeia alimentar aí, olha. Aqui nós temos uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar tem como sequência vários seres vivos. Qual desse ser vivo aqui é um produtor? O vegetal. Vegetal. Qual desses representantes aqui que é considerado o consumidor secundário? O sapo. O sapo. Qual deles que é o consumidor primário? Grilo. Qual deles que é o consumidor quaternário? O gavião. É o gavião. Qual deles que é o consumidor terciário? Cobre. Cobra. Ótimo. O que está faltando nessa cadeia alimentar? A cobra. O decompositor. Compositor. Ótimo. E o Então está faltando também. o decompositor. O Oi. Agora, preste atenção então. Essa outra cadeia alimentar. André, toda vez que eu fizer uma cadeia alimentar, eu tenho que fazer o desenho do ser vivo? Não. Não tem necessidade. Mas aqui agora, qual é considerado qual ser vivo é o consumidor terciário? É a cobra. A cobra. E por que ela é o consumidor terciário? Porque ela come Ela tá em o terceiro consumidor lugar. secundário. Ela consumiu o consumidor secundário e ela está em terceiro lugar entre os consumidores. Essa cadeia alimentar, ela está completa ou incompleta? Completa. Mas por que ela está completa? Porque ela tem decompositores. decompositores. Consumidores e decompositores. Ela tem Porque tem o produtor, produtor, ela o tem compositor. consumidores e ela tem o decompositor. Certo? Agora, então, preste atenção. Se nós estivéssemos em aula de laboratório, nós iríamos fazer uma prática, que era muito interessante, ela é divertida, na verdade. Depois vocês podem até fazer a leitura na página 15, que era como se fosse um pique-pega. Certo? Depois vocês leem só a curiosidade. Infelizmente, nós não estamos e não tem como realizar. Depois, caso vocês reúnam com os pais, pode até fazer ela como para vocês se divertirem em casa aí. Deixa eu fazer a chamada rapidinho. Enquanto que eu vou fazendo a chamada,
Vamos fazendo a leitura da página 14. Enquanto que eu faço a chamada, faça a leitura da página 14 aí. Ana Clara de Oliveira. Presente. André Luiz Silva Pacheco. André? Não? Arthur Augusto Borges. Presente. Bruna Oliveira. Presente. Clarice. Presente. Fernando Silva. Fernando? Não? Giovana de Paula? Giovana também não? João Emanuel? Não? João Miguel? Presente. João Paulo? João Vitor? Larissa? Presente. Lívia? Presente. Lorenzo? Presente. Lucas Felipe? Presente. Lucas Natali? Presente. Luísa Mariano? Não? Luísa Tavares? Luísa Tavares também não? Maria Eduarda Gonçalves? Presente. Maria Eduarda Rodrigues? Presente. Miguel Schnoda? Miguel Schnoda? Não? Otávio Henrique? Presente. Otávio presente. Pietro? Presente. Sim. Rafael Carvalho? Presente. Rafael Carvalho presente. Miguel Schnoda, eu vi você aí agora. Sofia? Presente. Alejandro? Presente. Alejandro, não? Alejandro presente, ok. Alice Leal? Alice não. Ana Laura? Presente. Arthur Augusto Lopes? Presente. A do seu pai? E a do meu Arthur avô. A César? segunda do meu avô. Presente. As outras consertantes, eu vou pro conserto. César Alguém presente. Arthur Miguel? Presente. Arthur Vilela? Presente. Espera só um minutinho que eu perdi aqui. Aham, ok. Bárbara Mourão? Bárbara? Não? Beatriz? Bernardo? Beatriz. Presente. Ok. Bernardo Santos? Não? Davi Cabral? Presente. Gabriel Leão? Presente. Giovana? Giovana Bartilheri? Não? Gustavo Henrique? Presente. João Pedro? Presente. Júlia de Carlos? Presente. Júlia Paim? Presente. Luiz Felipe Almeida? Presente. Matheus Guimarães? Ah, o Matheus é o que saiu. Melissa Miserani? Melissa não? Presente. Presente. Pedro Miguel? Presente. Rafael Barros? Presente. Lara de Oliveira? Presente. Luana Alves? Luana? Presente. Luana presente. Miguel Castro? Presente. Milena? Milena? Não? Rafael Borges? Presente. Milena tá aí?
Sim. Tá? Sim. Rafael Borges. Rafael Borges? Não? Então, olha. Vamos continuar André. aqui, então. Professor, Oi? Você sabe? Alguém não falar. respondeu presença aí? Não, pode falar, amigo. Pode falar, Miguel? Então tá. O fungo é considerado um decompositor? É. Não, o fungo não, é o piolho. O piolho de não. planta. O piolho ela é um consumidor. Ah, tá. Obrigada. De nada. Vocês vão lembrar do seguinte, pessoal. Todo animal é um consumidor. Na próxima aula, daqui uma semana, nós continuaremos a falar sobre cadeia alimentar. E nesta aula, então, eu vou perguntar para vocês, eu vou pedir para que vocês construam cadeias alimentares. Nós vamos conversar aqui. Eu vou falar assim, olha, Miguel Shinoda, faça uma cadeia alimentar que tenha 2 consumidores. Milena, faça uma cadeia alimentar que seja do ambiente aquático. Então, nós vamos fazer aqui. E, além disso, nós vamos aprender outra coisa. Teia alimentar. Nós vamos ver o que é uma teia alimentar. Nós vamos complementar a cadeia alimentar e ver também sobre teia alimentar. Olha aqui o dever de vocês hoje. Deixa eu passar aqui rapidinho, que vocês possam ver. Eu vou mandar lá no grupo agora também. Então, vocês fazerem a leitura dessas páginas aqui e fazer as atividades da página... Deixa eu ver aqui que o meu slide não vai dar para ver. Página 52. Na página 15, pessoal, na página 15, vocês vão só escrever assim, olha, escrevam na página 15 para nós. Na página 15, escreva assim, ó, a prática foi comentada. A prática foi comentada. Que não, infelizmente, como é uma atividade que envolve atividade em grupo, nós não temos como fazer individualmente, a não ser que vocês façam isso em casa sem ter o risco, certo? Olha, então, fazer atividade da página 52. Tia, nós não tem a página 52. Não tem, eu mando a foto para vocês. Eu tenho. Alguns Eu não tenho têm, só não tem, pra- só Arthur que não tem. Eu tenho. Arthur, você me chama lá no privado que eu te mando, ok? Eu tenho só até a 45. Depois você não tem mais nenhuma? Tem assim com Não, aí depois é atividades para casa. Ah, não, então, aí depois vai passando. Não, aí depois que eu passo para atividade para casa, vai direto para 49. Então, aí vai passando. Ah, tá, tem que fazer dever de casa também. Ah! Encontrou? Aham. Beleza. Pessoal, daqui a pouco vocês farão o VESA de laboratório, né? Se vocês têm mais um horário de aula, depois vocês vão fazer. Vou mandar lá no grupo de vocês depois o link. Qualquer dúvida, estou à disposição também. Boa sorte, boa avaliação. André, Total para todo mundo, hein? Oi? André, quando eu caí da live, quando eu saí da live, vocês ouviram o que eu falei? Aham, eu coloquei presença para você aqui. Tá bom. Pessoal, então, bom final de semana, boa avaliação, se cuidem André, e até semana que vem. André, a internet tá muito ruim. Você pode pôr meu nome como presente? Eu não tava ouvindo a Coloquei, chamada vou colocar, direitinho. Alice. André, Tá bom. Oi? que dia que vai sair os resultados da prova que nós vamos fazer? Ué, assim que eu corrigir, talvez eu corrija, já consiga corrigir hoje. Aí eu já envio para vocês, Tá, lá pelo e-mail. tá bom. Obrigada, Deu? tchau. Até mais, fiquem com Deus. Tchauzinho.